Glórias a Deus. O vaso do oleiro, profeta Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dizer glória a Deus? Coloca a mão aí no seu coração e repita assim comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra hoje penetre mais fundo possível do meu coração, que ela seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor Jesus, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez. Glórias a Deus. Vocês vão me ajudar a pregar. Amém. Glória a Deus. Bom, este livro, o autor deste livro é o profeta Jeremias, filho de Ilquias, né, na verdade o nome do pai dele. É profeta Jeremias que escreveu. E você que é um estudioso da Bíblia Sagrada, você sabe que no Velho Testamento existem 17 livros dos profetas, e eles são divididos em duas classes: profetas maiores e profetas menores. São 5 livros de profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Aí você fala assim: pastor, mas qual é a diferença? Quer dizer que um tem mais poder, mais unção que o outro, por isso que ele é maior e o outro é menor? Não, não tem nada a ver. Os 5 profetas maiores significa que os livros deles são maiores, então eles profetizaram mais. Os que são classificados como profetas menores, você vai ver que os livros desses profetas são bem curtinhos, são de 3, 4 capítulos, alguns têm 2, então eles profetizaram menos, pelo menos foi arquivado na Bíblia Sagrada as profecias menos, por isso são chamados de profetas menores. Então são 5 profetas maiores, e o profeta Jeremias, ele está dentro da classe dos profetas maiores, porque quando você lê o livro de Jeremias, é grande. E algo curioso, ele é o segundo livro, vem Isaías, depois vem Jeremias, o segundo livro dos profetas maiores, e Jeremias, ele ainda escreveu mais um livro, que depois de Jeremias vem Lamentações de Jeremias, para você ver que ele profetizou bastante na época dele. E olha também que interessante, para você, mulher, marido, que futuramente serão pais de menino, fica a dica de um nome muito abençoado: Jeremias, que significa o Senhor edifica, e também significa exaltação do Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu falo de filhos aí tem umas irmãs que faz assim, passa batido. Tem umas até que se benzem e falam: não, tá bom. Filho é bênção, aleluia, glória a Deus. O chamado de Jeremias foi lindo. Ele tinha aproximadamente 20 anos quando ele foi chamado pelo Senhor para começar o seu ministério. Ele era um jovem, um garoto. E projeta para mim, por gentileza, Jeremias 1:5.
A palavra de Deus em Jeremias 1,5 fala do seu chamado. O Senhor dizendo para ele: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que saístes da madre, eu já te santifiquei. E as nações, Jeremias, eu te dei por profeta. E assim também é comigo e com você. Você pode dizer glória a Deus? O Senhor já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Antes de nós sairmos da madre, Ele já sabia que você seria um grande homem, uma grande mulher de Deus. Aleluia. No cenário histórico, Jeremias aparece mais ou menos 100 anos depois que o profeta Isaías ele faleceu. Então depois, mais ou menos 100 anos depois de Isaías, aparece no cenário histórico o profeta Jeremias. E ele foi contemporâneo. Pastor, o que é isso? Ser contemporâneo significa viver na mesma época, profetizar na mesma época. Ele era contemporâneo dos profetas Abacuque, Sofonias e Ezequiel. Também Jeremias era membro de uma família sacerdotal. A família dele todinha servia ao Senhor. Ele morava na cidade de Anatote, que era um território da tribo de Benjamim, e ficava mais ou menos a 3 quilômetros a norte de Jerusalém. Quando nós fomos agora na caravana em Jerusalém, o guia até cogitou. Ele falou: gente, se der tempo a gente vai no túmulo de Jeremias. Mas acabou que não deu tempo. Foi muito corrido, mas na próxima vez que eu for em Israel, eu vou visitar o túmulo de Jeremias, que foi um grande profeta. Jeremias, quando ele estava aqui neste mundo, ele profetizou ao povo o quê? Ele advertia o povo sobre um desastre que aconteceria se o povo não se arrependesse do pecado e voltasse para Deus. E ele insistia nisso: arrependam-se, arrependam-se antes que venha o juízo de Deus, a mão do Senhor vai pesar sobre vocês. Só que toda essa profecia de Jeremias, todo esse alerta foi em vão. O povo continuou no erro, no pecado, e você sabe o que aconteceu. Ah, não sabe? Então vou explicar. Com a morte do rei Josias, o povo de Deus ficou no meio de um fogo cruzado. Havia naquele momento 2 nações mundiais que estavam em guerra: a Babilônia e o Egito. E o povo de Deus estava no meio desse fogo cruzado, desta guerra. Só que a Babilônia levou a melhor. A Babilônia escravizou, você sabe, 70 anos o povo de Deus. Eles caíram em cativeiro babilônico e tiveram que servir lá na Babilônia aos deuses babilônicos. Por 70 anos ficaram escravos. Se eles estivessem lá ouvido a voz de Jeremias, se eles tivessem ouvido o que Jeremias estava ali falando, não teria acontecido. Então diga assim: obediência gera bênção. Glória a Deus. Mais tarde, a Babilônia, ela se tornou um instrumento de juízo sobre o povo de Deus. Mas esse tempo de cativeiro, eu quero um dia poder ministrar que dentro desse período de cativeiro, muita coisa boa nós podemos extrair. Muita coisa ruim que aconteceu naquele tempo serve para nós hoje, para que a gente não caia no mesmo erro. Então uma hora, eu prometo que eu vou ainda fazer direitinho e trazer uma ministração, um estudo, para que a gente possa pensar sobre isso. Amém? Gilce e Andréia, dá uma força para mim com as crianças, para elas não gritar, por favor, que acaba atrapalhando um pouquinho. E ali com o jeito de Jeremias pregar, esse jeito dele falar com as pessoas, arrependam-se, sabe, falar com as pessoas,
muita gente pôs o apelido de Jeremias o profeta chorão, mas ele era sensível, ele chorava mesmo, chorava na presença de Deus. E talvez o capítulo 18 aqui de Jeremias seja o capítulo mais conhecido, porque você já ouviu várias ministrações sobre o vaso do oleiro, que aqui está falando no capítulo 18, e é isso que eu quero falar nessa noite. Eu tive o privilégio, gente, de visitar uma olaria, quando nós morávamos lá na Bahia, moramos na mesma cidade que o Marcelo e a Cleidiane, e eu não sei se eles também tiveram a oportunidade de visitar. Lá tinha, não só uma, mas tinha algumas olarias, e tinha um irmão que era irmão em Cristo nosso, pertencia a um outro ministério, mas era um grande amigo, e por 2 vezes nós levamos ele no altar da igreja, e enquanto uma vez foi eu ministrando, a outra vez foi uma outra pessoa, enquanto nós ministrávamos sobre o vaso do oleiro, o irmão ia fazendo aqui, e a gente usou essa dinâmica, esse ping-pong, e foi muito legal, a gente ministrando sobre essa passagem, e o irmão confeccionando o vaso aqui, foi muito top. E quando eu visitei, a primeira vez que eu visitei, eu disse para ele: meu irmão, eu quero entender esse processo do vaso, você me ensina? Eu quero acompanhar desde o início, como que você monta, como que você confecciona um vaso. A primeira coisa que ele fez, ele me levou num barranco e tirou um turrão, sabe aquele bocado mesmo, de barro duro. E eu olhei e falei assim, e aquele barro veio com mato, veio com pedra. Eu falei, mas espera aí, esse barro não vai dar para fazer. Calma, você não falou que quer aprender? Então acompanha. Ele pegou aquele turrão, levou para uma mesa, e lá ele jogou água. E aí eu percebi que a água com aquele barro começou a amolecer aquele barro. Então você está entendendo? Se você não entender, deixa eu ser mais transparente para você. Eu e você somos esse barro turrão, cheio de defeito, sabe aquele coração duro? E aí vem Deus e derrama as águas do Espírito Santo sobre nós, e aí a gente começa a amolecer, esse coração duro nosso começa a ficar mole na presença de Deus, aleluia, porque senão Deus não consegue trabalhar na nossa vida, aleluia, glórias a Deus. Coloca por favor Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Ezequiel 11, 19. O Senhor diz para mim e para você nesta noite: darei um coração não dividido, porém um novo espírito dentro de você. Retirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne. Você pode dizer glória a Deus? Um coração de carne sensível à voz do nosso Pai Criador. Eu me lembro que uma vez nós fazíamos célula, isso já tem muitos anos, lá na casa do Fabrício e da Débora. Só que as células de mulher e de homem eram em dias separados. Então eu levava a Catiane até a casa deles, que era só célula de mulher. E às vezes eu voltava para casa, como era perto. Às vezes eu ficava lá conversando com o Fabrício. Tinha lá o Ricardo, que era um outro discípulo. Aí às vezes a gente ficava lá batendo um papo enquanto elas ficavam na célula, porque a nossa célula de homens era outro dia. E aí lá nós conhecemos uma irmã, a irmã Vera, e ela falou do marido. Ela falou assim: ô Júlio, eu queria tanto que o meu marido participasse, mas ele não me acompanha. E eu falei: o que está faltando para ele? Ah, não sei, ele precisava abrir o coração, ele tem um coração muito duro, ele é muito turrão, ele é muito duro. E eu falei para ela assim: deixa eu conhecer ele, me leva, vamos marcar, eu e a Catiane vamos lá tomar um café e você me apresenta. Aí eu falei: vamos lá. Aí ela marcou um café, ela falou para ele: eu queria que vocês conhecessem os pastores que ministram na célula. E aí a gente foi tomar um café, fiz amizade com o homem. Aí quando eu levava a Catiane para fazer
a célula lá na casa das mulheres, eu ia para a casa dela, bater papo com o marido dela, aleluia, e nesse papo rendeu o cafezinho. Ele se tornou nosso discípulo, irmãos, até hoje. Um dia ele vai vir aqui, que eu estou convidando para um dia ele passar aqui, ele vai passar com ela aqui, eu vou te apresentar. Ele virou um grande amigo, e aquele coração duro que você via, aquele homem durão, ele hoje é com perdão da palavra, é uma moça, porque é sensível, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa gentil, é uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais. E às vezes eu troco ideia com ele, e a minha esposa fala: você está falando com quem? Porque eu falo no telefone, falo: meu querido, eu te amo. Aí ela fala: quem você está? Aí agora ela já sabe, quando eu estou falando assim, ela fala: você está falando com o Jorge, né? Eu falo: estou falando com o Jorge, aleluia, é meu brother, meu filhão na fé, meu parceiro, que eu amo muito. E ele, quando vir aqui, você vai ver, eu vou dar o microfone para ele também testemunhar. Deus, ele transformou esse coração duro, aleluia. Tem um irmão que hoje, ele é irmão, ele está lá na sede da Manancial. Lá atrás, alguns anos atrás, ele era do crime, da correria. O apelido dele aí era Chacal. Ele era criminoso. E um dia ele caiu na cadeia. E lá na cadeia ele ia morrer, iam matar ele. A única forma dele sobreviver foi pular para o meio dos crentes. E ele não era crente. Só que quando ele pulou, a princípio para salvar somente a sua vida, não era porque ele estava buscando a Jesus. Mas aí quando ele chegou lá, ele começou a ouvir músicas como: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E aí aquele coração duro começou a ficar molinho. E aí ele ouvia hinos como: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí o coração começou a quebrantar. E aí um dia, quando fizeram o apelo, ele aceitou Jesus, e hoje ele é nosso irmão em Cristo. Não é mais um bandido, um fora da lei. Hoje ele é um homem de Deus, para a glória de Deus, aleluia. E aí depois que ele pegou esse turrão, jogou a água e amoleceu, ele começou a amassar aquele barro. Aquele barro ficou uma lama. E ele começou a amassar, e ele falou: tem horas que amassar com a mão não dá, que nem esse aqui que eu estou amassando. Aí ele pôs dentro de uma bacia e começou a pisar. Eita glória, né? Queridos, você já foi amassado por Jeová? Você já se sentiu pisado ali? Aleluia! Oh glória! É bom quando o Criador começa a apertar daqui, apertar dali, e você fala: ai Deus, ai Senhor, não está doendo, Senhor, a prova está grande. Mas é aí que Deus está começando a forjar o teu caráter, Deus está começando a trabalhar. O versículo 2 que nós lemos no capítulo 18, ele fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro. O que Deus está falando é assim: levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã, e desce na presença de Deus, aleluia. Se humilha diante da potente mão de Deus, aleluia, que no tempo certo Ele te exaltará. Coloca para mim Lucas 15, 18, por favor. É o filho pródigo, Lucas 15, 18. Quando o filho pródigo, ele está lá, comendo ali da lavagem dos porcos, ele cai em si e fala assim: não, peraí, o que eu estou fazendo aqui no meio desse porco, comendo bolotas, passando maior perrengue, se na casa do meu pai tem fartura? Na casa de Deus tem fartura para você, igreja. Ele na hora ele diz: não, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele deixou o orgulho de lado e ele foi pedir para o pai o receber, mesmo sem saber se o pai iria receber ele
ele foi, ele se humilhou, e você sabe que ele conseguiu vitória. Quando ele chegou lá, o pai estava de braços abertos para receber ele, aleluia. Mas ele se posicionou, ele se humilhou, ele levantou, e ele conseguiu a bênção, glória a Deus. Mas um outro exemplo foi Moisés. Aí eu te peço para pôr Êxodo capítulo 3, versículo 5. Moisés, naquela visão da sarça ardente, no finalzinho de Êxodo 3, no versículo 5, Deus fala para Moisés, se revela ali na sarça e diz assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. O que Deus está dizendo para ele ali? Está dizendo: desce do pedestal, Moisés, desce da tua autossuficiência, te humilha, pó, na minha presença, e eu farei grandes coisas. E você sabe o que ele fez através do profeta Moisés? A hora que Moisés se humilhou, Deus ele veio com a resposta, com a unção, com o poder. Ele derramou sobre a vida do profeta, e ele se tornou um grande homem de Deus, aleluia. Um dos maiores problemas que passa no coração do homem, mulher, é a soberba, a autoconfiança, a prepotência, a arrogância. Quando a pessoa começa a se achar a última Coca-Cola da prateleira, a última bolacha do pacote, aí, meu querido, tu tá ruim, vai dar ruim. Aí é só ladeira abaixo. Quando você acha que chegou aqui e fala assim: não, deixa comigo. Eu gosto muito de ver aqueles programas na HBO, né? Então aquele Aeroporto, eu gosto de ver. Eu gosto de ver também o nome, muita gente que não sabe desse programa vai falar: pastor, se eu assisti isso, mas é um programa legal, chama Largados e Pelados, que o pessoal é largado no meio do mato pelado, mas aí a câmera não mostra, tá? Fique em paz que as partes íntimas não mostra, põe uma tarja lá. Tentaram fazer aqui no Brasil mas só deu sexo, que brasileiro é fogo, né? Lá o original não tem nada de sexo, o pessoal tenta sobreviver mesmo, comendo sapo, comendo rã, comendo um monte de coisa lá. E aí os brasileiros foram tentar fazer, brasileiro é uma bênção, né? Aí os brasileiros só pensou em pornografia, aleluia. E o mais interessante é que sempre tem alguns lá que quando começa o programa, eles falam assim: e fogo? Sou especialista, pode deixar que fogo eu faço em 1 minuto. O cara passa 4 dias dormindo no frio porque não consegue fazer fogo. Aí, né, a soberba, a arrogância. Você que assiste, você sabe, você acompanha, você sabe. O camarada se acha. Na Bíblia nós temos casos assim. Foi o caso de Saul. O rei Saul, ele tinha tudo para dar certo, mas a arrogância, a prepotência dele, a soberba, ele caiu. Outro também que tinha tudo para dar certo foi Sansão, só que quebrou a aliança que ele tinha com Deus, e você sabe o final dele trágico que foi. Ele foi levantado como um homem de Deus, como um juiz nesta terra, mas morreu como um palhaço. Aí você fala: pastor, mas que palavra forte. Mas ele morreu, todo mundo rindo da cara dele no Coliseu ali, todo mundo dando gargalhada, olhando para ele, olha que bobão, não é o rei, né? Não é o fortão, cadê você? Ficou alegrando ali a multidão. E olha só o caso de Sansão. A primeira coisa que o diabo fez foi o quê? Furar os olhos dele. É a primeira coisa que o diabo faz na vida do homem e da mulher de Deus que não se atenta. O diabo tira a visão da pessoa, e a pessoa não consegue mais ter discernimento, sensibilidade do que é certo e o que é errado. Aleluia. Então vigia. Fala para o seu irmão, para a sua irmã que está do lado assim, fala assim: vigia, pode falar, vigia, aleluia. Guilherme, Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurado, Mateus 5,5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Agora põe para mim Lucas 14,11. Lucas 14,11. Esse Mateus 5,5 que eu li
bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, é aquela passagem das bem-aventuranças no monte, né? Que Jesus ele estava lá. E, irmãos, o monte da bem-aventurança, nós fomos lá, é bonito, hein? Pensa num lugar bonito, chique, é da hora lá, gostei. Lucas 14:11, pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Se pode dizer glória a Deus? Você quer ser abençoado, seja servo na casa de Deus, sirva e você será honrado em nome de Jesus. Aí depois que ele estava fazendo esse processo, ele deixou um pouco aquele barro de molho, um pouquinho ele deixou. E aí eu pergunto para você, irmão, você já ficou de molho? Você já ficou ali sentindo no deserto que você olha para um lado, olha para o outro, só vê deserto? Você olha para cima e fala, Deus, você não vai falar comigo não? Porque é um silêncio, aquele silêncio da morte. Irmãos, eu já passei por esse deserto. Eu já fiquei na geladeira, eu já fiquei ali, né? Ali só esperando ali de molho. E eu vou dizer para você, é prova, é difícil, mas é Deus trabalhando no mais profundo e no íntimo. E aí ele começou a limpar aquele barro. Ele começou a separar as gramas, começou a separar as pedras. Aí ele passava um arame bem fininho naquele barro, e aquele barro ia tirando as imperfeições. E aí eu me lembro, Atos 17:30, por favor, Guilherme. Você que fala muitas vezes, pastor, mas será que Deus ele me perdoa porque eu fiz tanta coisa errada, eu pisei na bola? Eu quero dizer que a palavra de Deus em Atos 17:30 diz: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Você fez é porque você não tinha a compreensão, a dimensão, mas agora a tua mente é a mente de Cristo, e você sabe o que é certo e o que é errado. Então fique em paz. Deus ele já passou o sangue dele sobre a tua vida e perdoou todos os seus pecados. Como a palavra dele diz, ele pegou os nossos pecados, jogou no mais profundo do abismo, lá no oceano, lá no fundo, e colocou uma placa dizendo: é proibido pescar aqui, aleluia. Então já está tudo pago a nossa dívida, glórias a Deus. Coloca para mim, por favor, também Isaías 6, versículo 5. Nós vamos ler 2 versículos a mais. Isaías 6:5 é aquela visão de Isaías, porque até ele ter a visão do serafim, que veio com uma tenax e tocou a boca dele, a língua dele, eu imagino que Isaías devia falar muita besteira, talvez ele falava palavrão, porque ele diz que Deus precisou tratar a língua dele. E aqui ele diz assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E o 7 para acabar, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado todos os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Ele faz isso, ele vai limpando. Coloca para mim Êxodo 25:10, por favor. Ele vai limpando todas as imperfeições que tem na nossa vida. Êxodo 25:10 em diante está falando da Arca da Aliança. Quando Moisés estava peregrinando com o povo lá no deserto, Deus deu a visão do tabernáculo e alguns utensílios para montar o tabernáculo. A Arca da Aliança foi um dos utensílios, que a Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. E Deus ele deu as coordenadas todinha, e ele diz: faça-me com madeira de acácia. Quando nós estávamos lá no deserto da Judéia, lá deserto puro, aquela areia branca mesmo, sabe? E a gente olhando, e daqui um pouco o guia falou assim: sabe essa árvore aqui que vocês estão vendo aí na frente? Até então eu nem dei muito crédito, nem muita atenção. Aí todo mundo não.
isso é uma árvore de madeira de acácia. Aí na hora, pã, aí eu já fui lá para perto. Aí eu já quis olhar ela de perto, porque eu estudei a minha vida e eu comprovei com os meus olhos que realmente a madeira de acácia é uma madeira ruim, tortuosa, cheia de nozes. E naquele tempo você pegar, porque era o que tinha no deserto, a madeira de acácia, ela que cresce no deserto, e era isso que tinha para trabalhar. Imagina quem trabalhou com ela tendo que trabalhar e fazer arca com isso. Uma madeira escabrosa, uma madeira tortuosa, uma madeira ruim. E eu quero dizer para você, essa madeira ruim era eu e você. Antes de ter um encontro com Jesus, nós éramos assim, cheia de defeitos, cheio de problemas, cheio de nozes. Mas aí Jesus entrou na nossa vida, aleluia, mudou tudo. E a arca da aliança, ela foi feita com essa madeira. E Deus diz, por dentro, reveste de ouro puro. E o ouro puro na Bíblia simboliza a divindade de Deus. Então Deus pegou aqui a Fernanda, pegou o William, pegou a Socorro, pegou a Cleidiane, pegou ali o Wagner, pegou o Júlio e falou assim: é madeira de acácia, é madeira ruim, é tortuoso, cheio de problemas, cheio de defeito, mas eu quero, interessa para mim. Pega eles e trabalha por fora, por dentro, reveste com a minha presença, com a minha divindade, transforma o caráter, transforma a vida. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. E aí, depois que ele fez isso, tirou as imperfeições, o oleiro foi lá e colocou na roda do oleiro aquele barro, né? E aí ele começou a moldar, dando forma ao vaso. O oleiro começou a trabalhar e aquela roda foi girando, e ele foi moldando aquele, aí começou a tomar forma, coisa linda. E muitas vezes Deus coloca a nossa vida na roda do oleiro, e ele que é o oleiro, ele começa a trabalhar e vai moldando o caráter, vai tirando as imperfeições, vai tirando aquilo que não agrada. É Deus forjando o nosso caráter, forjando a minha e a sua vida, a imagem e semelhança dele, aleluia. E aí você quer fazer de um jeito, e o Espírito Santo de Deus fala: não, desse jeito não, do meu jeito, do seu jeito não. Aí você fala assim: poxa pastor, todo mundo faz, mas eu quero dizer para você, você não é todo mundo, aleluia. Você não é todo mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se o Guilherme quiser projetar 1 Pedro 2, 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz, a luz de Jesus Cristo. Então você é um vaso precioso na mão do oleiro que é Deus, e Ele quer usar a tua vida, aleluia. Aí esse negócio de você não é todo mundo, eu achei graça agora que eu lembrei ontem. Ontem a minha esposa pegou o celular para ver uma mensagem que ela tinha me mandado há uma semana atrás. Aí ela olhou e falou assim: cadê aquela mensagem, aquela foto? Você apagou? Você apaga as mensagens? Eu falei: querida, eu apago de todo mundo, você sabe. Aí ela falou: mas eu não sou todo mundo. Eu falei: amém. Amém, glórias a Deus. Aí eu lembrei agora falando de todo mundo. Mas é isso, meu querido. Mateus 5,37 fala assim, se quiser projetar também, Guilherme. Mateus 5,37 fala assim: que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque se passar disso vem do maligno. Essa coisa de ficar em cima do muro não é de Deus não, tá? Então, ou a palavra do crente é sim, sim ou não, não. A palavra de crente não faz curva, irmãos. Não faz curva. Dê testemunho, fale a verdade. As pessoas aí fora precisam ver Bíblia na nossa vida e não debaixo do braço. Eles têm que falar: realmente você é diferenciado, você é uma pessoa especial, diferente, aleluia. E aí é o que a Bíblia fala, quando nos posicionarmos dessa forma. Lá em Malaquias está dizendo: então vereis a diferença
daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aleluia. Você quer ver um exemplo bom e um exemplo ruim sobre isso, de servir a Deus, de dar bom testemunho, essas coisas? Vou começar com um exemplo ruim. Tem um amigo meu, ele é até pastor. Um dia, faz alguns anos isso, ele estava trabalhando como Uber. Hoje ele não trabalha mais como Uber. E aí ele estava trabalhando como Uber e estava tendo, eu não sei se era a Marcha para Jesus que estava tendo lá no centro da cidade, mas estava tendo um evento crente lá na cidade. Daqui um pouco ele recebeu um chamado e ele foi atender 4 jovens que estavam lá no evento evangélico e moravam por esse lado de Guaianazes. Saíram lá da Zona Norte e vieram aqui para a Zona Leste. Um percurso comprido, né? Longo. E daria, né? O Guilherme, que é o Uber aqui, ele pode falar, daria um bom dinheiro, né? Eu sei que quando ele chegou no destino, ele falou, olha, deu tanto. Aí eles olharam para ele e falou assim, sabe o que é? Então, a gente não falou nada, que a gente estava com vergonha, mas é o seguinte, a gente não tem dinheiro não. Ele falou, mas como assim? Peraí, meus queridos, é meu trabalho, é meu ganha-pão, eu preciso receber. Eu fiz a corrida, gastei dinheiro, gastei óleo, pneu, eu trouxe vocês estão em casa. Como assim vocês não têm dinheiro? Não, é que a gente ficou com vergonha, a gente não tinha dinheiro para vir, não queria. Aí falou, mas não faz isso não, vocês estão vindo de um evento evangélico, pelo amor de Deus, o nome de Jesus aí, vocês carregam o nome de Jesus, isso ficou feio para vocês. Eu sei que ele deu um sabão neles, né? Só que não recebeu. Olha que exemplo ruim, que testemunho ruim. Ele disse que naquela hora ele falou, eu vou para casa, eu estou chateado. Ele ficou com o coração muito triste. Só que aí, perto de onde ele estava, bipou lá e ele recebeu um outro chamado. Aí ele falou, eu vou atender. Irmãos, quando ele chegou lá no local, era um casal de 2 homens. E era um casal. E aí queriam ir para o lado da cidade, oposto. Ele pegou em Guaianazes e levou lá para a cidade. Quando chegou lá, ele falou, olha, deu R$80. Os rapazes deram R$100 e ele falou assim, deram R$100 para ele e falou assim, não precisa dar troco não, pode ficar com troco. Olha que testemunho lindo. E aí você olha e fala, os crentes pisaram na bola, envergonharam o nome de Jesus, não deram um bom testemunho. E as pessoas que muitas vezes, né, os crentes jogam pedra, fala que está tudo errado, deram um bom testemunho. Olha como que muda as coisas. Eu não sei se um outro exemplo de você se posicionar e realmente ser crente. Eu não sei se vocês sabem, mas nessa chuva que teve no litoral aí, inundou tudo, morreu mais de 50 pessoas, pro lado lá de Caraguá, Ubatuba, aquele lado lá, nossos apóstolos estavam lá. Nossos apóstolos no começo do ano quiseram tirar as férias, foram para o Paraná, mas aí aconteceu aquele incidente, aquela fatalidade com a nossa pastora Dani, e eles tiveram 2 dias que eles estavam lá no hotel, no Paraná, tiveram que voltar correndo por causa da morte da pastora Dani, e abortaram, interromperam as férias. E agora eles falaram, então vamos ali para o litoral, alugaram lá uma casa e foram com a família e vocês viram o que aconteceu. Deu aquelas coisas, 2 dias também que eles estavam lá, deu aquela chuva e inundou tudo. E ele foi de moto, ele desceu de moto, a moto dele encheu de barro, perdeu tudo. Tanto é que ele disse que quando ele foi ligar estava tudo apagado o painel. Ele ligou, ela ligou que ele disse que quando ele acelerou, parecia um canhão jogando barro, assim, pum, espirrou barro, ainda bem que não tinha ninguém atrás, senão era um tiro certeiro. Mas só que estava tudo apagado. E ele falou, vou subir com ela assim mesmo e lá eu vejo. Ele subiu, o painel estava tudo apagado, mas ela estava funcionando. E veio até em casa. Quando chegou em casa, arriou, não funcionou mais, só deu para chegar em casa. Ele chamou o guincho, levou para a seguradora, e
quando ele estava lá, ligando ela, lá embaixo, para voltar, uma pessoa lá, um dos vizinhos, falou assim: você tem seguro? Ele falou: tem. Rapaz, se você levar lá para eles olhar, eles não vão dar perda total, eles vão querer arrumar. E olha as condições. Pega essa moto, tá vendo aquele rio? Joga lá, depois tira foto, joga lá, fala que a enxurrada levou. Olha o conselho. Aí ele falou assim: ninguém vai ver. Aí ele falou assim: ninguém não, ele está vendo, não vou fazer isso, eu vou fazer o que é certo. E ele fez o que é certo, mandou no seguro, o seguro veio, levou de guincho. Queridos, ele falou assim: o seguro me chamou para mim ir lá, e eu fui já com o pensamento: vão querer arrumar. Eu não queria. Quando cheguei lá, o rapaz falou assim: então, meu querido, é o seguinte, eu queria ver se você quer que arrume ou você quer que a gente dê perda total. Ele falou: é mesmo? Mas por que você está me perguntando se eu quero que dê perda total? Aí ele falou assim: não, é porque tem gente que pega um amor pelo carro, pela moto, né? É um bem assim sentimental, não quer se desfazer, porque às vezes traz boa lembrança de alguma coisa ou de alguém. Ele falou: meu querido, toca fogo, bota para moer, pode levar embora, perda total. Agora imagina se ele faz o errado. Você acha que não ia ter alguém filmando ele jogar, depois, né, colocava na internet, aí ia falar: olha lá o pastor, ó, olha lá o crente, ó. Sempre tem, para fazer as coisas erradas, sempre tem alguém filmando, gente. Então a mentira, ela nunca fica encoberta, ela vem à tona. Então é isso. Depois que ele fez isso, que ele colocou na roda do oleiro e começou a formatar aquele vaso, irmãos, ele pegou, levou no forno, um forno de tijolo que tinha lá, quente, a lenha, e fez um pré-cozimento naquele vaso, para aquele vaso e ficar resistente. Depois que ele deu um pré-cozimento, eu falei: tá pronto? Ele falou: não, agora vai para a lixa. E começou a lixar. Para quê? Para tirar as imperfeições. Você sabia que a lixa na nossa vida muitas vezes são pessoas e situações que Deus coloca na nossa vida, para essa pessoa dar uma lixada, para moldar o nosso caráter, para fazer de nós pessoas melhores? Sabia disso? Situações que a gente passa e precisa passar. E depois que foi para a lixa, eu falei: aí acabou. Ele falou: não, pastor, ainda tem mais dois processos. Qual é? Foi de novo para o forno, para pegar de novo o cozimento, para pegar força e resistência. Aí ele falou: não, agora o vaso está preparado, com força e resistência. Agora você pode bater, você pode, ó, que agora ele não quebra. Aí é a nossa situação. Deus muitas vezes nos prova, mas para quê? Para quando vir a prova e a tentação, a gente, ó, pode bater que eu aguento, aleluia. Pode bater que eu aguento. E aí veio o último processo, que ele falou: agora eu já estou terminando, falta só a última coisa. Eu falei: o que é? Ele foi num cantinho, pegou um instrumento de metal parecido um martelo, e ele falou: presta atenção. Ele veio lá e pum, deu um peteleco, e o vaso fez assim um barulho bonito, e pum. Aí ele falou assim: quando o vaso é ruim, o vaso, na hora que você bate, ele faz um som oco, fofo. Mas quando o vaso é bom, ele canta. Olha, pim, o vaso cantou. Esse vaso está bom, esse vaso é bom. O vaso cantou. E aí você talvez não está entendendo. Deixa eu te falar. Muitas vezes o Espírito Santo, Jesus, vem na nossa vida e ele dá um peteleco. Então, meu querido, se na hora que o fogo estiver ardendo, Jesus vier, o Espírito Santo vier te dar esse peteleco, não murmura não, não reclama não, canta, adora, em nome de Jesus, que essa provação vai passar, essa dificuldade vai passar, Deus ele vai virar a chave na tua vida, aleluia, adora, canta em nome de Jesus, glória a Deus. E eu já estou encerrando, dizendo para você, tenha atitude, tenha um posicionamento
na presença de Deus, porque a palavra de Deus nesse ano para nós é essa aqui, ó, uma fé sobrenatural. Coloque o pé, que Deus vem e coloca o chão para você. Ele não vai deixar você ser envergonhado, envergonhada. Ele não vai te despedir no prejuízo da fé. Ele não vai fazer isso com você. Mas se você tiver fé e andar nos princípios, com certeza você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Então se mova na presença de Deus, creia, acredite. Você lembra lá o paralítico no tanque de Betesda? Se você quiser colocar João 5,6, lá em João 5,6 no finalzinho, Jesus vendo a situação do paralítico que estava lá há 38 anos e estava precisando de um milagre na vida dele, Jesus chega para ele e faz uma pergunta bem simples: queres ser curado? Olha, fez uma pergunta direta, zóio no zóio mesmo. Queres ser curado? Era só ele falar assim: quero. Não, ele fez como muitos de nós fazemos quando estamos na presença de Deus. Ele começou a dar errado. Não, Senhor, sabe o que é? É que quando eu quero descer, vem outro na minha frente, pula na minha frente. Aí Jesus dava, acho que Jesus na hora, que não está aqui nas escrituras, mas acho que Jesus falou assim: meu filho, eu não perguntei isso, eu só te perguntei, quer receber o milagre, quer ser abençoado? E Jesus nesta noite, Ele está fazendo essa pergunta para você, igreja. Você quer receber o teu milagre, você quer receber a tua cura, você quer receber a bênção na tua vida? Dá um glória a Deus aí, fala amém, eu quero. Guilherme, Mateus 14, 28 em diante, é a passagem que eles estão no barco e Jesus anda por cima das águas. E ali Pedro, ele diz para Jesus: mestre, lança a tua palavra para que eu vá até aí, ao teu encontro. E Jesus fala o quê? Vem. Foi direta de novo: vem, pode vir. Ele até começou bem, só que depois o barulho do vento batia, né, no seu rosto, e veio a dúvida, e aí ele começou a afundar. E muitas vezes nós somos assim, a gente até começa bem, mas aí vem os problemas, as dificuldades, a gente fala: eu acho que não vai dar não. Mas confie naquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na tua vida. João capítulo 11, não precisa colocar não, Guilherme. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele fala: Lázaro, vem, sai aqui, vem para fora. E Lázaro saiu do túmulo, por quê? Porque ele ouviu a voz de Jesus, o nosso Senhor e Criador. Ele ouviu. Então nesta noite, eu quero dizer para você: a palavra do Senhor você já tem na tua vida. Então toma posse em nome de Jesus. E eu quero finalizar Jeremias 18:2, nós lemos no início. Eu quero finalizar com esse texto. Pode ficar de pé. Esse texto que diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar e depois nós vamos adorar ao Senhor. Vamos orar. Fecha os teus olhos nesse momento. Pai, eu te dou graças, eu rendo a ti, ó Pai, todo louvor, honra e glória ao teu nome. Ó meu amigo Espírito Santo, junto com a tua igreja, com a tua família, nós estamos reunidos em teu nome para buscar, ó Pai, a tua presença, a tua face, o teu favor, para que o Senhor possa, Senhor, entrar na nossa vida, arrancar do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vem de ti, toda a frieza do nosso coração, toda a dúvida, Senhor, nesta noite caia por terra. Que o Senhor possa, ó Pai, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, como nós lemos na tua palavra, um coração sensível à tua voz, um coração de adorador, um coração que tem fé, ó Pai, no Senhor, no Deus do impossível, Deus que pode todas as coisas. Nesta noite, Senhor, venha com cura, meu Pai. Os teus filhos que vieram aqui nesta noite buscar uma cura, oh meu Pai, eu oro pela Socorro, eu oro, Senhor Deus, pela Giovana, em nome de Jesus, abençoe as tuas filhas,
cura, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, no nome de Jesus. Eu apresento a família de cada um que está aqui no teu altar. Meu Senhor, se há algum casal que está precisando da tua mão, da tua intervenção, vá, Senhor, agora neste casamento, restaura, renova na tua presença, renova também esta família, Senhor Deus, que está destruída por causa do pecado do vício, das drogas, da bebida, do adultério, da prostituição. Meu Pai, renova esta aliança, renova, Senhor Deus, essa comunhão, renova, Senhor, esta paz, essa alegria dentro do lar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus.